Motivação é o impulso inicial que eu tenho para iniciar alguma coisa. Engajamento, por sua vez, é a força que faz com que eu conclua bem feito aquilo que a motivação iniciou. E aí, galera, beleza? Afinal de contas, qual a diferença entre motivação e engajamento? No vídeo de hoje, eu vou te ajudar a entender de uma vez por todas o que difere, por que motivação e engajamento não são sinônimos, apesar das pessoas muitas vezes usarem como se fosse a mesma coisa. Eu vou te explicar por que elas não são. Só antes, não se esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que a gente consiga entregar esse conteúdo para mais gente. Vambora! Ponto 1. Motivação. Motivação é o impulso inicial que eu tenho para iniciar alguma coisa. Engajamento, por sua vez, é a força que faz com que eu conclua bem feito aquilo que a motivação iniciou. Ou seja, motivação é o que me traz até aqui. Engajamento é o que me leva adiante, que me leva para o futuro. Motivação, portanto, tem a ver com o passado. Engajamento tem a ver com o futuro. Motivação tem a ver com o propósito organizacional e com os atributos tangíveis da proposta de valor, do EVP, daquilo que a marca empregadora prometeu. Engajamento tem a ver com a experiência que eu vou viver na organização, porque ele se reflete, ele é a contrapartida, aquilo que eu devolvo para a empresa em troca dessa boa experiência que eu vivo dentro dela. É basicamente um resultado dos atributos intangíveis do EVP, da proposta de valor, que eu vivencio comprovadamente na organização todos os dias. Engajamento é futuro, tem a ver com a estratégia. Se o colaborador não consegue ver a empresa em que ele está no futuro, ele não consegue se ver nesta empresa no futuro dele. Propósito me trouxe até aqui. O que leva, aliás, um maratonista até a linha de partida de uma prova é a motivação dele em competir. O que faz com que ele conclua a linha de chegada, independente da posição que ele vai atingir, mesmo que ele não seja um dos primeiros, que ele seja dos últimos, mas o que faz com que ele conclua a prova é o engajamento dele com o esporte e consigo mesmo. Motivação, passado. Engajamento, futuro. Há fatores, portanto, que são motivacionais e que eu já situei aqui dentro da proposta de valor, além do propósito organizacional com o qual eu me identifico, que está muito presente na proposta de valor. Isso me traz até aqui, mas já passou. Agora eu estou vivendo um relacionamento com essa organização. O que me fará ir para frente são os fatores engajantes, não os motivacionais. Os motivacionais, muito mais relacionados à proposta tangível, remuneração, plano de benefícios, proposição de carreira que a empresa tem, programa de treinamento, tudo isso. Fatores engajantes, se eu encontrar na empresa oportunidade de crescimento, empregabilidade, um clima positivo, uma carreira que eu consiga trilhar prosperamente, uma carreira rápida, desafios constantes, aprendizado constante, isso tudo tem a ver com o futuro. E a pessoa, quando se vê nisso, né, a gente precisa distinguir o desengajado do altamente engajado. Como que a gente distingue? Eu gosto muito de contar a história dos pedreiros nessa hora. Talvez alguns de vocês já a conheçam, mas ela é muito interessante porque havia 2 pedreiros num canteiro de obras. Alguém passa e pergunta para o primeiro o que ele está fazendo e a resposta é muito simples. Eu estou aqui levantando esta parede. E aí eu converso com o segundo pedreiro e refaço a pergunta. O que você está fazendo? E ele me responde, eu estou aqui construindo uma catedral. Percebam a diferença absurda entre as duas pessoas. A tarefa é a mesma. Eles estão, na prática, produzindo e fazendo a mesma coisa. Mas eles se veem de uma maneira muito diferente nesse trabalho. Um levanta paredes, outro constrói catedrais. Vamos concordar que o cara que constrói catedrais, via de regra, vai desperdiçar menos material, vai usar os EPIs adequadamente, vai cuidar e vai proteger e se integrar com os colegas, mas principalmente quando ele for para casa e for questionado sobre o trabalho dele, pela família, pelos amigos,
ele vai expressar muito mais orgulho, muito mais prazer, muito mais senso de pertencimento, ele vai falar do trabalho dele com muito mais propriedade, porque afinal de contas ele é um construtor de catedrais, e certamente a parede que ele levanta é mais perfeita, mais adequada, mais firme, mais rígida do que a parede do levantador. Porque ele é um construtor de catedrais, ele se preocupa com o futuro. Então, motivado por um propósito organizacional de construir a catedral, ele sabe o que faz e está olhando para este produto final, para este futuro. Engajamento é sobre construir catedrais. E ele é diferente de motivação por isso. Eventualmente, a motivação no curto prazo pode até fazer com que o levantador de paredes produza mais e melhor, mas no longo prazo, jamais. Os fatores motivacionais não se sustentam no longo prazo tanto quanto os fatores intangíveis, tanto quanto os fatores engajantes, porque eu estou sempre enxergando lá na frente. Além disso, estar engajado significa estar predisposto a sofrer com os percalços desse caminho. A gente conhece muito aquela expressão vestir a camiseta. Só que erroneamente a gente apropria essa expressão ao time, ao jogador. Mas na verdade vestir a camiseta tem muito mais a ver com o torcedor. Pensa comigo, quem torce para um time de futebol, mesmo que seja um time vencedor, um time grande, como aliás é o Grêmio Futebol Clube de Porto Alegre, sem dúvida alguma, o torcedor de futebol, por mais fanático que ele seja, ele pode ter uma certeza na vida. Ao longo da sua trajetória, ao longo dessa relação com o clube, ele certamente sofrerá mais do que será feliz. Certamente, ao longo desses últimos 40 anos que eu me conheço como torcedor do Grêmio, ele venceu muito menos campeonatos do que eu gostaria, ganhou muito menos títulos do que eu esperei que ganhasse, perdeu muito mais partidas do que eu desejava que tivesse perdido. Me fez feliz e muito feliz em muitos momentos, e por isso eu sou grato, obviamente, mas também me fez muito triste, me fez muito angustiado e muito ansioso durante muito tempo. Agora, se a gente transporta isso para o trabalho, assim como o torcedor tem que estar disposto a sofrer junto, a ter menos dias incríveis do que dias ruins, na empresa não é diferente. Às vezes a gente vê esses conteúdos de marca empregadora de algumas empresas famosas com seus escorregadores, seus postes de bombeiro, suas mesas de ping-pong, suas redes, sua comida liberada, né, suas comemorações, e pensa que todo dia é incrível. Mas não é assim. A gente sabe que no trabalho alguns dias são incríveis, alguns dias são bons, alguns dias são mais ou menos e alguns dias são ruins. A proporção desses dias bons e desses dias ótimos, dias incríveis, em comparação aos dias médios e os dias ruins, é o que define o quanto que a minha experiência nesta empresa está sendo positiva, benéfica, agregadora para mim ou não. E sim, nós devemos nos preocupar, a gente deve fazer a gestão dessa experiência para garantir que as pessoas tenham cada vez mais dias bons e dias incríveis, né? Mas para que elas também saibam lidar com os dias ruins. Uma empresa não está sempre no clima de rave. Então o colaborador engajado é aquele que não se importa, é aquele que melhor lida também com as dificuldades, com os percalços do caminho. E a gente consegue perceber claramente isso pela maneira como ele entrega o seu máximo potencial. Porque engajamento também não tem a ver com performance. Não é porque eu tive a melhor performance este mês na área comercial, na área financeira, na área de produção, não é porque eu registro a melhor performance que eu sou necessariamente altamente engajado. Se por algum motivo eu entreguei um determinado número, mas eu poderia ter feito mais, se eu neguei o meu máximo potencial, a minha máxima entrega, a minha máxima dedicação para a empresa, eu não estou 100% engajado. Há estudos diversos, do Gallup, do Datafolha, da Towers Watson, que é o que eu gosto mais, que já entendeu que existem as pessoas altamente engajadas, as moderadamente engajadas e as desengajadas ou ativamente desengajadas. E o que é um ativamente desengajado? É aquela pessoa que vem para a empresa, cumpre seu horário de trabalho,
faz todas as entregas que tem que fazer, mas não faz essas entregas aplicando o seu máximo potencial, aplicando o seu máximo empenho. Ela, de alguma maneira, negligencia e nega à empresa seu máximo potencial. Ela poderia fazer mais do que o que ela efetivamente está fazendo, mas por algum motivo, essa experiência que ele viveu na empresa foi sendo dilapidada até o ponto que ele se desengajou. Dilapidada, por exemplo, quando ele foi falar com o gestor e aquele gestor estava lá mandando seu e-mail, né, e disse, vai falando que eu estou ouvindo, e não se conectou, não olhou no olho. Quando ele participou de um recrutamento interno, com 10 outros candidatos, apenas um foi aprovado, ele foi reprovado e ninguém deu um feedback de por que motivo ele não foi aprovado. Ou quando ele fez a sua avaliação de desempenho anual, e nessa avaliação de desempenho anual ele recebeu um feedback de que não atendia a expectativa de determinada competência, depois de 1 ano sem receber nenhum outro feedback, ele só ficou sabendo nessa hora e se perguntou, poxa, né, por que o meu gestor passou 1 ano sem me dizer que eu não estou atendendo a expectativa nesse item? E de que forma essa avaliação agora me agrega? Se essa experiência foi ruim ao longo de 1 ano, de mais tempo, ele gradativamente vai reduzir o seu engajamento e vai se enquadrar no campo dos demais desengajados que estão na fronteira da mediocridade, que entregam apenas o desempenho necessário para manter seus empregos. E sim, o medo de perder o emprego é também um fator motivacional, mas o desejo de manter o emprego é um fator engajante. E muito mais forte do que o medo de perder é o desejo de manter o emprego, de manter a performance e de entregar seu máximo potencial sempre. Basicamente, nas empresas, a gente encontra 25%, e os dados dessas pesquisas que eu citei aqui, elas concordam com o seguinte, basicamente 25% da força de trabalho das empresas está desengajada, contra de 35% a 37% das empresas altamente engajadas. E os altamente engajados têm um comportamento muito diferente sobre os desafios organizacionais que eles enfrentam em relação aos desengajados. Aliás, dentre os desengajados, eu acho que eu já devo ter falado isso aqui, mas vou repetir. Dentre os desengajados que representam 25%, 43% deles têm plano de deixar a empresa no curto prazo ou está neste momento procurando outro emprego. Dentre os altamente engajados é só 2%. Mas também quando questionados sobre qual a contribuição, né, se eles percebem que o trabalho deles efetivamente contribui para a qualidade dos produtos ou serviços da empresa, dentre os altamente engajados, 60% acredita que sim. Dentre os desengajados, apenas 40%. Se a gente estiver falando de atendimento ao cliente, é 96% contra 60%. Se a gente estiver falando de custos, é 79% contra 38%, é o dobro. E se a gente estiver falando de rentabilidade, apenas 26% dos não engajados acreditam que o seu trabalho contribui para a rentabilidade da empresa. Já entre os altamente engajados, 75% deles acreditam que contribui para a rentabilidade da empresa. É 3 vezes maior a incidência de percepção, de contribuição para a rentabilidade da organização. Então, vocês vão pensar comigo que aquele desengajado que não deseja entregar seu máximo potencial para a empresa e que não acredita que o trabalho dele contribui efetivamente para a rentabilidade da organização, o que ele vai fazer diante de um interruptor do banheiro que pede para as pessoas apagarem a luz ao sair? Será que ele vai se preocupar com isso? E, obviamente, né, a gente não tem como medir quanto que a empresa deixa de economizar com a energia elétrica por conta dos desengajados que não desligam o interruptor, mas certamente esse número pode ser significativo. E se ele deixa de desligar o interruptor, quantas outras atividades, ações, possibilidades que ele tem de entregar mais e melhor para a empresa, ele nega? Nega à empresa. E quanto custa isso no final do ano? Quanto custa isso ao longo de 10 anos? Nós precisamos olhar para o engajamento, sim, e fazer a gestão deste desengajamento. Porque, sem dúvida alguma, ele é o principal ofensor dos indicadores quantitativos que a empresa mede e que juntos conferem a ela sua rentabilidade. Então, vamos pensar sobre isso. Fatores motivacionais dão um impulso inicial, mas eles precisam ser mantidos.
E os fatores motivacionais, eles estão associados muito à marca empregadora, enquanto os fatores engajantes estão associados à experiência do colaborador. E mais uma vez, quanto maior e quanto melhor for essa experiência do colaborador e quanto maior for o valor que ele apropria à proposta de valor da empresa, principalmente os atributos subjetivos e intangíveis, tanto maior, tanto melhor será o engajamento desse colaborador para devolver à empresa aquilo que ele recebe. Quanto maior a percepção de valor, maior o meu engajamento, e isso faz toda a diferença. E você, como é que está o seu engajamento? E como é que está o engajamento na sua empresa? Você que é gestor de recursos humanos, você que é gestor de alguma equipe, mas pensa se não vale a pena a gente estudar mais sobre isso para saber como conduzir da melhor forma possível a proposta de valor, o EVP, a experiência do colaborador, o endomarketing e esse engajamento com uma devolutiva. Gostou do conteúdo? Então, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse conteúdo com quem precisa ver, porque isso vai nos ajudar a melhorar, a revolucionar esse mercado e trazer cada vez mais sucesso para as nossas empresas. Muito obrigado, um grande abraço para você e até breve.